Como será que as inteligências artificiais ou as LLMs pensam? Você já parou para se perguntar sobre isso? E se eu te dissesse que nem os criadores sabem exatamente como elas pensam? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar mais sobre isso. Eu sou o Eric, do Thinking in the Clouds, e esse vídeo vai ser um formato diferente dos anteriores que eu publiquei aqui, que eram mais longos, eram mais espaçados e mais didáticos. Esse também vai ser didático, mas esse eu quero trazer uma reflexão, é algo que eu tenho conversado com amigos, em aulas que eu faço, tanto que eu ministro ou que eu participo. E é um bom debate. Eu quero começar a trazer aqui para o canal alguns vídeos mais curtos que trazem alguns debates interessantes também, que eu acho que pode acrescentar. Algumas pessoas já comentaram sobre isso comigo, então vamos experimentar, trazer essas coisas mais do dia a dia aqui, né? A nossa pergunta que nós queremos responder aqui é sobre como uma inteligência artificial, mais em particular as LLMs, pensam. E o que eu falei com vocês no início é que nem os criadores sabem exatamente. Como assim, Eric? Vamos entender isso um pouco mais. Vocês vão me ver olhando para o lado que às vezes, afinal, eu não sou uma LLM, e aí eu preciso às vezes de alguma colinha aqui do lado para relembrar alguns pontos, mas estou sempre prestando atenção com vocês. Não é que eu estou conversando no WhatsApp durante o vídeo, não, tá? Às vezes nas reuniões a gente fala isso, né? Mas nós vamos falar hoje sobre um conceito que se chama Mechanistic Interpretability, que traduzido para português é interpretabilidade mecanicista. É mais difícil falar em português do que em inglês, né? Mas esse é um campo de estudo que busca entender como as LLMs funcionam internamente, como elas pensam, né? E ele faz isso através da análise dos cálculos internos que são feitos pelas LLMs durante o processo que elas estão gerando uma resposta para a gente quando a gente pergunta algo para ela, quando a gente pergunta algo para o chat GPT, por exemplo. E a pergunta que você pode me fazer nesse momento, ou estar se fazendo aí mas nós já não sabemos disso? Nós não sabemos como o programa que foi construído, que está disponível, que foi testado, como ele funciona? A verdade sobre LLMs é que, na verdade, nós não sabemos exatamente como elas funcionam. O que nós sabemos é como construir redes neurais, certo? Então, nós conhecemos as redes neurais que compõem esses cérebros artificiais, e nós sabemos como elas são construídas, como as informações são colocadas e fornecidas para essas redes neurais e como manuseá-las para realizar determinadas tarefas, como responder, como escrever uma redação, seu trabalho lá de conclusão de curso ou qualquer coisa do tipo lá no chat GPT. Mas nós não sabemos exatamente como a LLM pensa e qual que é o processo que ela segue para formular uma resposta. E evoluir nesse ponto é importante porque a ideia é garantir que os sistemas de IA sigam sempre as regras definidas pelo usuário, né? E isso nem sempre é verdade. Quem usa sistemas de inteligência artificial no dia a dia, quem usa LLMs no dia a dia, sabe que às vezes você fica ali discutindo com a LLM, pedindo para ela fazer determinada ação e chega um ponto que você está pedindo, pelo amor de Deus, para ele fazer algo para você, para ele formatar a resposta de um determinado formato, e ele sempre te devolve com alguma coisa errada. E para entender esse campo, é necessário a gente entender a diferença básica entre LLMs e programas de computadores que são desenvolvidos da forma tradicional.
Os programas de computadores, eles são codificados de uma forma determinística. Ou seja, a gente fala para eles exatamente o que fazer para atingir determinado objetivo. No final das contas, um programa de computador, ele não se importa com qual objetivo que ele está atingindo. O que você fala para ele execute para o computador, para o processador, execute esses passos. Porque você sabe que executando aqueles passos, você vai atingir determinado objetivo. Mas, para LLMs, elas funcionam diferentes. Você não diz para ela o passo a passo para atingir o objetivo. As LLMs, elas são criadas ou cultivadas, né? E aí o criado aqui não é um criado de criado nada, é um criado que, imagina que, como a gente faz com seres vivos, que eles, a partir do nascimento deles, eles começam a aprender a executar determinadas ações, e eles se tornam mais evoluídos e melhores para executar aquelas ações. É a mesma coisa com as LLMs. As LLMs, elas são criadas, elas são implementadas, e aí elas são cultivadas ao longo do tempo para aprender uma série de tarefas. E o aprendizado, ele acontece de maneiras diferentes. Pessoas aprendem a fazer cálculos matemáticos de formas diferentes. Tem pessoas que fazem os cálculos de uma forma, tem pessoas que fazem cálculos de outra forma. Então, tem pessoas que decoram determinada fórmula, tem pessoas que deduzem a fórmula. E com as LLMs, elas funcionam desse jeito. Elas podem aprender a fazer a mesma tarefa de formas diferentes. Então, nós criamos as redes neurais, fornecemos as informações e medimos os resultados que alcançamos lá. Mas não sabemos exatamente como a LLM está pensando para fornecer aquele resultado. Esse é um trabalho em progresso. E é exatamente esse campo que nós estamos falando sobre aqui. E aí você me pergunta, mas não é só olhar o log de cada operação que é realizada ali pelos neurônios sintéticos e entender como ela está pensando, o que está acontecendo? Sim, só que quando você olha esses logs, o que você vai ver é uma lista de números complexos sendo multiplicados múltiplas vezes, milhares, milhões de vezes a cada pergunta que você faz. Então, não diz muita coisa, né? Você sabe que ele está multiplicando vários números, mas o que aquilo representa não é claro. Então, o Mechanistic Interpretability, o que ele faz é uma investigação para entender, além desses números, como como as LLMs, elas de fato pensam, tá? E isso que eu estou trazendo aqui é explicado em 2 papers publicados pela Anthropic em março desse ano. Nesses papers, eles fazem um experimento pedindo para a LLM da empresa, que é o Claude, completar um poema, tá? E o poema é He saw a carrot and had to grab it, certo? E a resposta da LLM, do Claude, foi His hunger was like a starving rabbit. Rimou, então ele respondeu de uma forma adequada, né? Você vê que o grab it rima com o rabbit, né? Mas se você parar para pensar, isso não é nada muito sofisticado, né? Por que isso geraria um paper? A ideia é que eles, usando o Mechanistic Interpretability, eles foram capazes de decodificar parte das multiplicações complexas que foram feitas pelo modelo. E aí eles perceberam que, ao invés de processar cada palavra da entrada que eles tinham colocado, da primeira frase, da primeira sentença do poema, e aí buscar uma rima para isso, o que o modelo fez foi, no começo, ele foi diretamente na palavra final do primeiro verso, que era grab it, e aí ele encontrou uma palavra que rimava, que seria rabbit, certo? E aí ele formulou o resto da frase baseado da frase de resposta, da segunda sentença do poema, baseado nessa palavra rabbit, certo? E quando o esperado para essa situação é que ele começasse a lesse a frase toda, desde o início, e depois que ele entendesse todas as palavras, ele passasse a formular uma resposta.
Mas ao invés disso, ele desenvolveu uma forma diferente de resolver o problema, certo? Ele foi direto no final da frase, pegou com a palavra que, conhecendo como um poema funciona, pegou qual palavra que precisaria de uma rima, e aí planejou de trás para frente a sentença, saindo daquilo que era esperado ou que ele foi ensinado a fazer num primeiro momento. Então ele resolveu esse problema de uma forma diferente, sem que fosse dada nenhuma instrução para ele fazer dessa forma diferente. E isso mostra, essencialmente, como as LLMs são diferentes dos programas convencionais. Por vezes, elas ignoram instruções dadas pelo usuário e buscam novas formas de resolver problemas, por acreditar que há um caminho melhor para atingir o objetivo esperado. Elas estão mais preocupadas com o objetivo do que com o como por si só. E do ponto de vista tecnológico, isso é incrível. Amazing. Mas isso também levanta uma questão, né? O quanto nós podemos confiar as nossas informações e os nossos processos produtivos a algo que nós não controlamos completamente, e nem mesmo entendemos completamente como pensam. E aí vem um argumento interessante, que alguns argumentam que é assim com seres humanos, certo? Nós não controlamos completamente como os colaboradores dentro da nossa empresa, como eles pensam, o que eles fazem. Nós não temos esse controle absoluto, também não entendemos eles completamente, certo? Mas, por outro lado, não foi esse exatamente o motivo que nós começamos a automatizar todos os nossos processos para ter uma confiabilidade maior, para ter uma previsibilidade maior das ações. Quando se automatiza um processo, muitas vezes o argumento olha, eu vou colocar um computador para fazer isso, vou fazer um programa para fazer isso, porque o programa não tem dor de barriga, o programa não fica doente, o programa eu sei o que esperar dele, certo? Agora, se eu não sei o que esperar de uma LLM, automatizar usando ela, o quão seguro é isso e o quão melhor é do que utilizar um ser humano para isso, certo? E aí, esse é o motivo que o Mechanistic Interpretability é tão importante nesse momento. É um campo que tem crescido muito. Eu tenho visto poucas pessoas falando sobre isso fora da bolha acadêmica de IA, porque ele nos ajuda e ele vai nos ajudar cada vez mais a entender e controlar melhor as LLMs que nós criamos. Eles são a neurociência para a inteligência artificial. Interessante, né? Até as inteligências artificiais agora precisam de neurocientistas para entendê-las. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Mas isso também mostra em que estágio nós estamos da IA. Muitas pessoas acham que nós atingimos o ápice da revolução da IA, que nós já estamos com tudo pronto e que tudo já se transformou. E eu diria que esse é apenas o início dessa caminhada. Nós ainda estamos lidando com uma tecnologia que nós não entendemos completamente, que nós controlamos em partes. Então, o que nós levamos para a produção hoje, existe controle, existe os famosos guardrails. E aí, se você é um daqueles que acha que não, nós temos controle completo da IA. Então, para que nós temos guardrails hoje? Até o nome já diz, guardrails. Exatamente porque nós precisamos colocar cercas, uma vez que nós não controlamos exatamente o que elas fazem. E esse campo vai crescer muito nos próximos anos. Eu diria que é um dos campos com maior potencial dentro desse ramo, dessa revolução de AI, de machine learning, de pesquisa, de implementação e de trabalho nos próximos anos, porque quando nós conseguirmos entender, e aí nós vamos conseguir controlar melhor as LLMs, nós vamos ter mais segurança para dar os próximos passos, para implementar mais processos e para fazer isso de uma forma mais sólida e mais segura, eu posso dizer, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer outros assuntos aqui, esse é apenas o primeiro vídeo de uma série de vídeos curtos de até 15 minutos que eu vou gravar sobre IA. Espero que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!